Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de todas as tardes, aqui da tela da Band e também do som da rádio Band News FM Salvador. É sempre uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência, você que está acompanhando a gente no som do seu carro, no rádio de pilha, está no trabalho, está no descanso, está no restaurante. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho nós teremos entrevista importante aqui no nosso programa. O advogado Igor Amado, ele é especialista em direito previdenciário e vai tirar várias dúvidas, não só nossas aqui da produção, como suas também, telespectador e ouvinte, sobre essa fraude que envolve o INSS e como você, que pode ter sido alvo desses descontos indevidos, pode fazer por onde reaver esse valor. Então a gente vai tirar várias dúvidas. Você já pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp DDD 71 987295248 987295248. Mas antes do nosso bate-papo, vamos fazer um giro aqui, o nosso noticiário de política, principalmente aqui da capital e que envolve também Câmara e Assembleia Legislativa, porque o plenário da Câmara de Vereadores de Salvador, o plenário Cosme de Farias, ele é reaberto, quase 4 meses após o incêndio que atingiu a sede do Parlamento Soteropolitano. Segundo a Câmara de Salvador, as sessões ordinárias voltam a acontecer a partir de hoje, às 2h30 da tarde. Você está vendo a fotografia aí do plenário Cosme de Farias. Desde o incidente, o incêndio que atingiu a sede do Parlamento Soteropolitano no último dia 24 de fevereiro, as votações estavam acontecendo no Centro de Cultura do Legislativo, que fica na Praça Tomé de Souza, embaixo da Prefeitura. Outra parte do prédio vai continuar interditada para a conclusão da reforma do telhado. De acordo com o presidente da Câmara, Carlos Muniz, a revitalização completa do Paço Municipal está em fase de projeto, em discussão com a Fundação Mário Leal Ferreira. O edifício, que abriga a primeira casa legislativa entre as capitais do Brasil, é um dos mais importantes exemplares da arquitetura civil colonial brasileira. A estrutura atual data de 1660. A Câmara de Salvador foi implantada juntamente com a cidade em 1549 e se tornou uma das mais importantes do Império Colonial Português nas Américas, e depois daquele incêndio, agora retoma exclusivamente as atividades no plenário. Esse que você está vendo aí na foto. As sessões voltam a ser realizadas neste local. Agora, falando sobre a Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada estadual Fátima Nunes, do PT, ela assume interinamente a presidência da Assembleia. Ela substitui de forma temporária a deputada Ivana Bastos, que viajou no último dia 31 para participar de um fórum nos Estados Unidos, um fórum da UNALE, que é a União das Assembleias Legislativas do Brasil. A transmissão de cargo aconteceu no próprio gabinete da presidência, com a assinatura do livro de posse e publicação no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia. Pela primeira vez, a primeira vice-presidente da ALBA vai manter a agenda, os compromissos oficiais e os atos referentes às ações de cunho administrativo durante esse período em que substitui a titular. Como eu disse, o Fórum nos Estados Unidos, que Ivana foi fazer parte, é promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, entidade também que Ivana já foi presidente. O evento vai acontecer até o próximo sábado, dia 7. Além da deputada Ivana Bastos, participam da delegação baiana nos Estados Unidos os deputados Samuel Júnior, do Republicanos, e Fabíola Mansur, do PSB. O noticiário nacional também está pegando fogo e a gente tem atualizações, claro, direto da nossa ponte aérea, com o nosso repórter Napoleão de Castro. Seja muito bem-vindo, Napoleão. Vitor Pinto, Felipe, meu abraço, muito boa tarde a vocês, ao telespectador Band, ouvinte Band News. Segunda-feira e a gente voltando de Brasília, Palácio do Planalto. Ontem tivemos o encerramento do Congresso Nacional do PSB, evento que ocorreu sexta, sábado e domingo no Centro de Convenções Brasil 21, aqui na capital brasileira. Foi extremamente concorrido e participativo e levou o prefeito de Recife, João Campos, à presidência nacional do partido. Com a deputada Lídice da Mata e um grupo de prefeitos e lideranças do estado, a delegação baiana também teve uma participação ativa nesse encontro, que houve uma espécie de autoconvocação para o lançamento de candidaturas à Câmara Federal, ao Senado da República e unidade da chapa em torno do atual presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive, junto com João Campos e com o presidente Hugo Mota da Câmara, encerraram esse encontro de ontem do PSB aqui na capital brasileira.
Olha, Vitor e Felipe, nós temos a partir de amanhã, terça, quarta e quinta, a abertura da 11ª Assembleia de Parlamentares dos BRICS, os países que formam esse conjunto dos BRICS. A gente traz os detalhes agora em nível de informação. O Congresso Nacional será sede de amanhã até quinta-feira da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS. Até o momento, 15 países já confirmaram presença no evento, que deve reunir cerca de 150 parlamentares de outros países. Entre as delegações confirmadas estão aquelas de países membros do grupo, como África do Sul, China, Etiópia, Emirados Árabes, Índia, Indonésia, Irã, Egito, Rússia, além dos parlamentares do Brasil. Composto por 11 países, o BRICS atua como fórum de articulação político-diplomático e de cooperação do chamado Sul Global. O encontro do grupo deve marcar um avanço significativo na consolidação da cooperação interparlamentar entre os países membros. Vamos estar acompanhando, não teremos sessões da Câmara e Senado terça, quarta e quinta, e a gente trará os detalhes para o nosso telespectador sobre esse encontro dos BRICS aqui na capital brasileira. Do Palácio do Planalto, nesta segunda-feira de informações e notícias, para o Boa Tarde Bahia, Napoleão de Castro. Muito obrigado, Napoleão, pelas informações. Você que sintonizou agora, você está no Boa Tarde Bahia comigo, Victor Pinto. Hoje, Luiz Felipe Veloso está de folga. Amanhã, ele estará aqui comigo na bancada, tá certo? A gente, daqui a pouquinho, vai começar a nossa entrevista com o advogado especialista em direito previdenciário. Mas antes disso, ainda sobre o noticiário nacional. O governo federal congelou mais de 30 bilhões do orçamento, afetando ministérios importantes como cidades, saúde e desenvolvimento social. O decreto chega para tentar cumprir aquele limite do teto de gastos e, em meio ao aperto de cintos, pode ter mais bloqueios pela frente, com a ameaça do Congresso de derrubar o aumento do IOF. A gente acompanha agora a matéria de Valteno de Oliveira. Na tentativa de cobrir o rombo gerado por despesas e fechar o ano com as contas equilibradas, o governo congelou o orçamento de quase toda a esplanada. O único ministério que escapou foi o da Educação. São 10,6 bilhões de reais bloqueados, ou seja, só podem ser liberados caso haja redução de gastos. Os demais 20,7 bilhões são verbas contingenciadas, só permitidas se a arrecadação crescer ao longo do ano. As maiores contenções foram nos ministérios das cidades, defesa, saúde, desenvolvimento social e transportes. Os ministérios têm até a próxima sexta para apresentar quais programas serão atingidos. O das cidades é responsável, por exemplo, pelo o corte também atingiu o Congresso, são 7 bilhões de reais em emendas e bancadas que não poderão ser destinadas aos estados, enquanto a medida estiver em vigor. Nós estamos falando aqui de muito dinheiro, não é pouca coisa. O país precisa dar uma reorganizada nas suas finanças públicas, com muito cuidado, muita atenção. Ainda há o risco de mais cortes por causa da controvérsia envolvendo o aumento do IOF. O Congresso resiste à alta do imposto. O governo alega que, caso a medida não seja aprovada pelos parlamentares, será necessário um bloqueio maior do orçamento. E em nova ofensiva contra o governo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, pediu à equipe econômica a suspensão imediata da incidência do IOF sobre o chamado risco sacado. É uma operação de crédito em que uma empresa antecipa o pagamento a seus fornecedores por meio de um banco, que assume o risco com base na solidez financeira da empresa compradora. A nova pressão de Mota acontece antes mesmo do final do prazo de 10 dias dado ao Ministério da Fazenda para apresentar alternativas ao aumento do IOF. Nós já estamos com o advogado Igor Amado aqui nos nossos estúdios para a gente falar sobre essa questão que envolve o INSS. E eu separei, inclusive, para essa entrevista, uma matéria do Túlio Amâncio, que fala sobre o aumento da pressão dos deputados para a abertura de uma CPI sobre esse caso do INSS. E lembrar também que o Jornal da Band, na última semana, destacou que as investigações indicam um esquema de mesada também a parlamentares paga por associações que faziam os descontos ilegais. E a gente acompanha agora o desenrolar desse assunto, matéria do Túlio Amâncio.
A investigação continua em sigilo, mas fontes ligadas à apuração afirmam que já encontraram fortes indícios do que vem sendo chamado de mensalão do INSS. Associações pagavam políticos em troca de apoio e influência dentro do INSS para obter dados dos aposentados. Ao menos 15 nomes estariam envolvidos: parlamentares do PDT, partido que comanda a Previdência, além de outros da base do governo e da oposição. Os pagamentos de, em média, R$50 mil por mês eram feitos via assessores ou dinheiro vivo. O caso revelado pelo Jornal da Band fez aumentar a pressão pela instalação de uma CPMI no Congresso. Entidades que deveriam defender e prestar bons serviços a aposentados e pensionistas estavam, na verdade, pagando propina para deputados e senadores indicarem dirigentes dentro do INSS. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. A Câmara dos Deputados e o Senado precisam imediatamente abrir uma investigação profunda. Na base do governo, apesar da resistência, há parlamentares que defendem a instalação. Tem gente muito poderosa dos mais diferentes partidos políticos envolvida nessa história. Nós precisamos sim de uma CPMI até para dar respaldo para que a Polícia Federal possa seguir fazendo o seu trabalho. O ministro do Supremo, Luiz Fux, pediu à Câmara, ao INSS e à Polícia Federal informações sobre o escândalo. Ele atendeu a um pedido para que o STF mande à Câmara instalar uma CPI sobre o caso. As respostas ao tribunal devem chegar em até 15 dias. Só que esse prazo pode enterrar de vez a possibilidade de uma CPI na Câmara separada do Senado. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 17 de junho a abertura de uma CPI mista, com deputados e senadores. O próprio Alcolumbre deve procurar o ministro Fux na próxima semana, alegando que uma única comissão de inquérito no Congresso basta. Também na semana que vem, o governo deve divulgar o calendário da primeira rodada de reembolso das vítimas da fraude. Quem já contestou os descontos começa a receber o pagamento em julho, valores que na maior parte saem dos cofres da União. Um percentual pequeno vem de quantias que foram devolvidas pelas associações diretamente ao INSS. Pois é, então a gente agora introduzimos o assunto, atualizamos o noticiário de política, mas agora a gente envereda para o campo do seu direito, para a prestação do serviço. Antes de mais nada, agradecer a Igor Amado, advogado, um amigo, um querido, ter disponibilizado, ter vindo aqui nos estúdios da Rádio Band News FM para a gente poder tentar esclarecer para aqueles que foram lesados por esses descontos indevidos, agora reaver esses valores. Igor, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Vitor, boa tarde à sua audiência. Estou aqui à disposição para fazer os esclarecimentos. Igor, como foi, para a gente explicar de maneira bem pontual, até para quem às vezes nem só ouviu falar por alto, o que foi esse golpe do INSS e como é que ele afetou os aposentados e pensionistas? Vitor, o seguinte, pela lei, né, dos benefícios, a lei do INSS, a 8.212, é permitido que associações sindicais que prestam um serviço ao aposentado requisite esse desconto. Mas esse desconto, inclusive está em texto de lei, ele deve ser feito com autorização do aposentado. O que é que acontece? Isso, a partir de 2020, mais ou menos, começou a ter uma grande quantidade de associações de sindicatos descontando sem autorização do aposentado. Lá no escritório, nós começamos a perceber, desde 2022, nós já temos 3 anos trabalhando com essas ações de restituição desses valores, porque identificamos que os aposentados tinham nos seus contra-cheques, né, no seu boletim de pagamento, o desconto, que sem autorização, sem ter requisitado, então totalmente indevido. E aí a gente já vinha trabalhando com esse tipo de ação já desde 2022. Então, vocês que são da área do direito previdenciário, principalmente seu escritório, que é especializado nisso, já estavam identificando esses descontos indevidos e já tem ação rolando na justiça para o pedido de reembolso e uma devida indenização também. Exatamente. Né? Agora, eu vou dizer assim, até pasme, algumas associações, quando a gente já estão 3 anos de ação, quando entra em execução, não tem valor para pagar. Então, a gente, né, fica até numa situação de até para explicar para o nosso cliente como é que vai receber esse tipo de
mesmo com ação judicial, em execução, eles não têm valor em conta e não conseguem achar nenhum valor. Porque pela base, então, o governo vai tentar agora restituir o valor e depois é que a gente espera que vai procurar essas associações para dizer assim, ó, devolva o que você descontou. O que está sendo noticiado é o seguinte, abril e maio já vai ter uma devolução automática. Os outros meses, que desde 2020 até o começo agora de 2025, que perfazem 5 anos, né? Tem a prescrição e a decadência, então, nesses 5 últimos anos, você tem que entrar em contato com o INSS, ou o meu INSS, né? O site ou por telefone, requerendo, se você identificar, claro, que não houve, se você não autorizou, não houve esse desconto, requerendo a restituição. Então, esse passivo desses 5 anos, eles ainda não sabem como é que vai fazer. Então, a situação é essa. Então, estão devolvendo agora os últimos 2 meses automaticamente e os últimos 5 anos de quem está fazendo a requisição ainda não foi dado nenhum cronograma, nem de onde vai ser retirado esse valor, quem é que vai pagar essa conta. No caso, a pessoa precisa, só para a gente reforçar, entrar no aplicativo do INSS, Isso. O meu INSS, ou através do telefone 135. Agora as agências dos Correios também podem receber o atendimento do INSS para aqueles que pegaram ali o extrato Isso. nos últimos 5 anos e falaram assim, opa, durante o ano passado teve desconto, eu não percebi, passou batido, Agora eu vou querer reaver esse dinheiro. Então é isso, né? É exatamente a pessoa isso. Tem que pedir o reembolso. Isso, exatamente. E dizer que não identificou, que não autorizou o desconto e aí fazer a requisição do valor que foi descontado indevidamente. É possível que cada aposentado desse que foi lesado, pensionista ou aposentado que foi lesado, entre depois com ação pedindo indenização? Assim, nesses casos, o que é que acontece? A própria justiça dá um tempo, né, entra em suspensão esses processos para que o próprio governo administrativamente devolva, né, os valores descontados indevidamente. Mas caso veja realmente que continue o desconto sem autorização, eu entendo, né, o entendimento que a gente vá à justiça e requeira os valores descontados indevidamente. Então, e existe um prazo limite para solicitar esse reembolso desses valores? Se eu só tenho até esse ano para poder pedir, tem algo esclarecido no campo do direito já sobre isso? No direito tem a prescrição e a decadência, né? São 2 institutos que a gente trabalha. E no caso de cobrança indevida, são os últimos 5 anos. Então, os últimos 5 anos. Então, você tem pelo menos 5 anos aí para tentar reaver esse valor que foi descontado. Mas eu digo para você, e acredito que tem muita gente que de 2015, 2012, já vem sofrendo esses descontos sem perceber. E já passou o prazo, então vai ser difícil reaver. Restituição só dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos. Agora, quais são os cuidados que os beneficiários eles devem ter para não cair em novos golpes? Vitor, tá observando sempre o extrato de pagamento, né? Ver qualquer valor diferente, se foi requisição dele, se foi autorizado por ele esse desconto. Se não, familiar, então peço também, os nossos clientes geralmente são pessoas idosas, né? Os aposentados são pessoas idosas, e familiar que possa ver esse extrato de pagamento no site do INSS mesmo, no meu INSS. Você puxa lá o relatório de pagamento dos últimos 5 anos e você consegue identificar se tem alguma cobrança indevida no pagamento ou no benefício de cada um dos segurados. O Nelson, de Salvador, pergunta o que é que acontece se a pessoa já faleceu, já morreu. Os herdeiros podem fazer o pedido do reembolso? Essa é uma questão que o governo ainda não trabalhou. Mas, em tese, sim, visto que é um direito patrimonial do segurado e, por conseguinte, ele teria direito a essa restituição, então os herdeiros também deveriam ter, né, esse benefício e receber o valor que foi descontado indevidamente da aposentadoria ou do benefício de um segurado. O Gilvan Prachedes faz uma pergunta mais no sentido de dados, porque diversos aposentados ficam recebendo ligações para empréstimo consignado, para tentar fazer essa movimentação financeira. Às vezes é de fato correto, é um empréstimo correto, consignado, às vezes é golpe. Mas ele pergunta o seguinte, como é que essas empresas conseguem ter acesso aos telefones e saber que aquela pessoa é aposentada, por exemplo? Vitor, esse tratamento desses dados é uma outra questão que
o ouvinte aí, o relator, eu vou dizer o que aconteceu comigo, inclusive. Minha mãe, quando se aposentou, ela não tinha dado ainda o resultado oficial da aposentadoria. No dia seguinte, a gente recebeu uma ligação dessa financeira oferecendo cartão de crédito, oferecendo já um consignado, sem eu que trabalho com isso e o pessoal lá em casa, não tinha ainda o resultado oficial. Então, assim, esses dados realmente, pela lei de proteção de dados aí, são totalmente vazados, não tem um critério, e a gente está à mercê dessa situação aí também dos dados vazados com o INSS e dos seus segurados. O Luiz Henrique faz uma pergunta mais voltada para o campo administrativo. Ele pergunta sobre a questão do INSS, da fiscalização. Quem deveria fiscalizar toda essa movimentação? No meu entender, e tanto que ela tem se mobilizado para, junto com a AGU, que é a Advocacia Geral da União, viabilizar esse reembolso, é a Controladoria Geral da União, porque se trata ali de recursos federais, de benefícios. Mas o próprio INSS deveria ter um setor, ou vamos colocar assim, um pente fino diante desses beneficiários. Né? Eu concordo, Vitor. A situação é a seguinte, ao meu ver, né? O segurado, sem autorização, então assim, como é que esses dados do segurado foi passado para um sindicato ou um grupo financeiro e, além disso, como é que foi implantado esse desconto sem autorização do segurado? Então, eu acredito que o INSS realmente tem que ter uma fiscalização mais rigorosa, tanto no seu sistema, né? Porque como é que vaza informações e como é que implanta o desconto em cima do benefício. Então, realmente, a gente está numa situação bem entregue e sem muita credibilidade até para o próprio sistema do INSS. Agora, mudando de assunto, tem uma pergunta aqui do João, ele é de Irará, agradecer a Irará pela audiência, sobre quem tem direito a receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada. O BPC, que é um benefício social, né, assistencial, muita gente confunde com aposentadoria, mas na realidade é um benefício social, assistencial. São pessoas que não tenham comprovado, não teriam direito ao benefício da aposentadoria ao completar a idade de 65 anos. Eles teriam direito a requerer essa prestação continuada caso a sua renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso para aposentado, para a idade e para deficiente. Quem tem problema de deficiência, aí no caso não perfaz o requisito da idade, mas quem tem um problema de deficiência que não consegue trabalhar e haja necessidade e a sua renda da sua família, ao per capita, seja inferior a 1/4 salário mínimo, teria direito também a receber esse benefício de prestação continuada. Você que sintonizou agora, eu estou batendo um papo aqui com Igor Amado, advogado, especialista em direito previdenciário, tirando várias dúvidas dos ouvintes. O Raimundo pergunta, mais uma vez é importante a gente reforçar essa informação, como ele pode consultar se houve descontos irregulares na aposentadoria dos pais dele. Raimundo, importante você estar interessado aí na aposentadoria dos seus pais, é o que eu falo também aqui para os ouvintes, para os espectadores, se tem um parente que tenha dificuldade de ter acesso ao mundo digital, que hoje as pessoas são idosas, não tiveram essa oportunidade, então consulte no site do meu INSS o extrato de pagamento. E aí você consegue puxar os últimos 5 anos. E lá você vai ver o que é que está sendo descontado. Nesses descontos, se tiver alguma associação sindical descontando e não foi autorizado, entrar em contato com o meu INSS ou com o 135 e pedir o reembolso do valor que foi descontado indevidamente. Igor, eu queria lhe agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui aos nossos estúdios, bater um papo com a gente. Claro, tem várias outras dúvidas chegando aqui sobre aposentadoria, sobre BPC e INSS. Cabe uma nova entrevista, em breve você vai estar aqui de volta. O importante agora é a gente frisar e pedir a atenção de todo nosso ouvinte, telespectador. Todo cuidado é pouco quando se trata do benefício da aposentadoria. É ver no extrato e lembrar... Meu INSS, o aplicativo, e o telefone é o 135.
cuidado quando ligarem para você pedindo para confirmar a informação. O INSS não está entrando em contato com ninguém. Então, é importante a gente frisar, e hoje as agências dos Correios também têm recebido esse público que não tem assim um acesso fácil, não conseguiu resolver o seu pepino ali no celular ou na internet, pode ir numa agência do Correio, mas é uma agência oficial, não, vamos colocar assim, uma filial, um correspondente dos Correios, é uma agência mesmo dos Correios. Igor, tem algum Instagram, caso as pessoas queiram tirar dúvidas do escritório, o seu mesmo? Sim. Igor_Amado, @Igor_Amado. E tem do escritório, mas agora de cabeça não, mas qualquer dúvida pode entrar em contato e eu esclareço lá para os ouvintes. Pronto, obrigado. A gente conversou com o advogado Igor Amado aqui no nosso Boa Tarde Bahia. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. De volta com o nosso Boa Tarde Bahia, e atenção você que utiliza os ônibus da região metropolitana, principalmente aquelas linhas atendidas pela empresa Avanço, porque a partir de amanhã os rodoviários metropolitanos desta empresa, da Avanço, que opera 15 linhas de ônibus na região metropolitana aqui de Salvador, vão paralisar as atividades por tempo indeterminado. A medida foi anunciada pelo Sindimetro, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da região metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da instituição, Mário Kleber Costa, afirmou que a decisão ocorre 15 dias após o envio de um ofício para a Gerba. O transporte público metropolitano é de responsabilidade do governo da Bahia, sendo fiscalizado pela Gerba. A reportagem entrou em contato com o órgão para saber se negociações já estão sendo feitas e se haverá serviço alternativo durante a greve, e ainda aguarda o retorno da Gerba, que disse que está apurando mais informações antes de se pronunciar sobre esse assunto. E atenção também que gestores municipais devem informar ao Ministério Público da Bahia os investimentos com contratações para os festejos juninos desse ano até a próxima sexta-feira, dia 6. Inicialmente o prazo iria terminar agora, dia 31, mas foi prorrogado. Cerca de 110 municípios ainda não enviaram as informações para o painel da transparência do Ministério Público. Os municípios que cumprirem os requisitos receberão um selo de reconhecimento de boa prática de governança. O painel de transparência é uma parceria do MP com tribunais de contas do Estado e dos municípios. Olha, se você quer tentar ver se ainda tem ingresso, desde as 2 da tarde, abriram as vendas para o São João Sinfônico da OSBA, que acontece no próximo sábado, dia 7 de junho, e vai ter Geraldo Azevedo. Não sei a situação como é que tá, mas de 2 da tarde em diante, as vendas já estavam disponíveis no Simpla. Tente aí, vai que você consegue, depois não reclame. Minha gente, vamos terminando o Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, mas a gente segue na rádio Band News FM 99.1, tá certo? Um forte abraço a todos, excelente dia, até amanhã, 2 da tarde, que eu vou ter a volta, a companhia aqui de Luiz Felipe Veloso, imagens ao vivo aí para você da nossa torre da rádio Band News FM Salvador.
Pois é, e falando em greve, falávamos mais cedo sobre a greve dos ônibus dos rodoviários da empresa Avanço. A Justiça determina o retorno imediato às atividades dos servidores públicos municipais de Salvador, sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento da determinação. A decisão foi divulgada no último dia 30 e atendeu a um pedido da Prefeitura que alegou a ilegalidade do movimento grevista iniciado pelo Sindicato dos Servidores do município, o Sindicesp. Segundo a Justiça, a greve foi iniciada de forma irregular, sem o devido aviso prévio, e resultou na paralisação de serviços essenciais à população, como saúde e assistência social. A diretoria do Sindicesp informou que não foi notificada a decisão. A paralisação das atividades dos servidores começou no dia 27 de maio e uma sessão tumultuada, marcada por agressões e protestos. No último dia 22 de maio, a Câmara aprovou o reajuste de 6,7% a 9,25% para a categoria, mas os servidores pedem uma alta de 25%, isso no caso específico dos servidores da educação. Mudando um pouco o clima, porque nós já estamos no dia 2 do mês de junho, já estamos no segundo dia também da trezena de Santo Antônio, mas o clima que nos toma é o clima do forró, é o clima junino. E o Nordeste já se prepara para os festejos. A gente vai conferir uma matéria da Verena Veloso, que trata sobre esse assunto, e a sonorização é de Paulo Calil. O mês de junho chegou e para os nordestinos o período é sinônimo de celebração, seja pelo cheiro de bolo de aipim, de milho assado ou de canjica, ou mesmo pelas bandeirolas típicas dessa época do ano. O fato é, os festejos juninos mobilizam muita gente. Quem está contando as horas para comemorar é a estudante Vitória Pellegrino. Eu adoro o clima da festa junina, adoro dançar quadrilha, eu acho super divertido, super astral. Além disso, as comidinhas, amendoim, bolo de milho, canjica, tudo é muito gostoso. Milho, eu amo. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Também universitário, Adam Souza tirou um mês de férias do estágio para curtir com a família no interior baiano. Confesso que depois da pandemia fiquei 3 anos sem viajar para lugar nenhum no São João. Voltei a viajar ano passado e esse ano eu tô planejando fazer uma grande turnê. Tirei um mês de férias do meu trabalho e aí eu, por enquanto, vou passar parte do São João em Amargosa para curtir as atrações de lá e depois eu vou descer para Serrinha. Vou passar outra parte do São João em Serrinha e talvez, se der um tempo, se eu conseguir, eu ainda quero passar em Cruz das Almas. Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do chapéu. As festas juninas também incrementam as vendas do empresário Leonardo Santório. A loja dele, inclusive, é uma das expositoras da Vila Junina do Salvador Shopping. O espaço tem entrada gratuita e pode ser visitado em uma estrutura montada no piso L3 do centro de compras. Leonardo conta que o período é importante para o faturamento da empresa e os bolos são o carro-chefe. O produto mais vendido, o mais procurado, como sempre, é o bolinho de aipim, um bolinho de milho quentinho. É a melhor coisa que existe, né, no São João. Ajuda bastante a gente, empresário, a melhorar mais ainda as nossas vendas. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Coça-Cor. Vale lembrar que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de lei que reconhece oficialmente a festa de São João como patrimônio religioso, cultural e imaterial do Estado. O projeto ressalta o impacto social, cultural e econômico das celebrações em cidades como Amargosa, Senhor do Bonfim e Cruz das Almas. Entra, coça, tu dança agora, na dança do coçaco, não fica coçaco fora. Quem não gosta desse forrozinho, bom sujeito não é, minha gente, porque assim, já morreu por dentro, porque São João é bom demais, e o Santo Antônio, que é meu santo de devoção, mais ainda. E eu já mudei a playlist, eu tenho uma playlist, que cada período do ano eu tenho uma playlist lá do meu stream, né, Matheus do Carmo. Então, já tô em clima de forró. Eu amo a minha primeira, disparada, que eu tenho que ouvir nesse período todo, é Cometa Mambembe. Você sabe qual é?
Tenha fé no azul que tá no frevo. Essa música é maravilhosa. Pois é, não, mas aí fica... Não vai faltar oportunidades durante esse período de junho para ouvirmos um forrozinho, e nem que seja aqui na Rádio Band News também. Mas mudando de assunto, falando agora sobre zoológico, porque o de Salvador, ele vai ser reaberto ao público a partir de amanhã, com investimento de 5 milhões de reais de recursos do governo do estado. A primeira etapa das obras de requalificação foi entregue ontem. O espaço passou por uma reforma e será reaberto ao público. Mas nessa primeira fase foram revitalizados o aviário, a Ilha dos Macacos, o felinário, além de quiosques, áreas de educação ambiental e pistas de acesso. Entre as novidades estão a implantação do sítio paleontológico, quase um trava-língua, um sítio paleontológico e a réplica de um Tiranossauro Rex. 24, Bruno Reis vai gostar também. 24 permissionários que trabalhavam sem documentação no local foram regularizados. O governador Jerônimo Rodrigues conta que equipamentos novos, como barracas, freezers, carrinho de pipoca, micro-ondas e fardamentos, também foram fornecidos aos trabalhadores. Nós combinamos com os permissionários e com a população que precisava se fazer a manutenção. Encerramos ele ali em março. Ficamos esse período fazendo todas as adequações. Nós não paramos o serviço com os animais e nós não paramos de dar atenção aos permissionários. O tempo todo foram construções para a gente encontrar saídas que viabilizassem eles e elas a virem já com a situação delas e deles regularizadas. O secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, destaca algumas mudanças que vão facilitar o acesso do público ao zoológico. Continuará gratuito. Nosso foco aqui, inclusive, a entrada principal seja a entrada inferior, que por anos estava fechada. Por que isso? Porque mais de 90% do nosso público utiliza transporte público. Então nada mais justo de que, já que é um parque social também, as pessoas que utilizam transporte público não precisam subir a ladeira. Eles podem ter acesso pelo parque por baixo. A gente requalificou toda a pista de acesso. Estamos requalificando o horto, que também fica lá na porta lá embaixo, para que ele tenha esse acesso, já faça a entrada imersiva pelo aviário, suba aqui pela Ilha dos Macacos e continue o passeio. Pois é, lembrar que o Zoológico de Salvador estava fechado para reforma desde fevereiro deste ano e o local tem capacidade para receber 1,5 mil visitantes. 1.500 visitantes e funcionam de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O parque conta com 1.400 animais e 136 espécies. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você tem uma entrevista com Luiz Felipe Veloso. Ele conversou com a advogada Renata Jacobina, ela que é especialista em direito internacional. Então, você vai acompanhar esse bate-papo aqui no Boa Tarde Bahia. Fica aí, a gente volta já.
tarde para você que continua aqui conosco no Boa Tarde Bahia, esse programa que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, na tela da Band, no som da Rádio Band News FM, mas também no YouTube oficial da Band Bahia. Agora, você sabe, estamos naquela faixa aqui intimista, né? Na rádio nos 99.1, mas também no YouTube da Band Bahia. Estou tendo a grata satisfação de receber na nossa bancada hoje Renata Jacobina, advogada, especialista em direito internacional. Vamos falar de um evento muito importante que vai acontecer aqui em Salvador, mas antes de mais nada, Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Prazer imenso estar aqui com todos vocês da Band. Imagine a satisfação. Então, você já me apresentou como advogada, atuo na área de direito internacional, né? Vai fazer 2 anos que eu estou morando na Flórida, nos Estados Unidos. Fomos com um visto chamado EB2NIW, que é um visto de habilidades especiais, né? Meu marido, ele é engenheiro civil, ele fez a aplicação através da prática profissional dele, da experiência. Então, ele foi aceito pelos Estados Unidos e há 2 anos nós mudamos e eu continuo, assim, apaixonada pelo Brasil, continuo advogando aqui no Brasil, tenho meus parceiros e apaixonada pelo direito internacional, a área de imigração, né? E assim, apaixonada pelo direito, pela comunicação, sou formada também em ADM, psicanalista, e agora estamos, né, com o evento que irá acontecer 6 e 7 de agosto. Job Congress. Job Congress, sim. Conta pra gente sobre ele, então. Então, gente, o Job Congress é um evento que vai falar sobre governança, é o maior evento internacional, é uma vitrine de governança, maior evento da América Latina. Ele vai acontecer nos dias 6 e 7 de agosto, na FEComércio, que é o nosso patrocinador oficial. Teremos o presidente da FEComércio como nosso, quem fará a abertura, né, do congresso. Falarei eu e Lorina Oliveira, que é minha sócia no Job Congress, e o evento acontecerá com bilheteria fechada, apenas para apoiadores, patrocinadores, associações, Felipe, associações de todo o Brasil. Perfeito. Decidimos, né, realizar o evento, a primeira vitrine em Salvador, porque tanto eu quanto a Lori somos soteropolitanas e nós visualizamos essa questão de Salvador ser vista também como uma capital que os negócios se desenvolvem, que o business se desenvolve, porque isso acontece muito no eixo Rio-São Paulo, sul do país. Sim, exatamente, né? Exatamente. E eu acho que vocês estão no melhor lugar possível, né? O Cine Teatro Sesc Casa do Comércio, né? A gente tem aquele edifício belíssimo na Avenida Tancredo Neves, emblemático para todos nós, né? Um cartão postal, diria. É a casa do comércio, a casa do business no nosso estado e seria, de fato, o melhor lugar para abrigar esse evento tão importante. Então, 6 e 7 de agosto, Job Congress, infelizmente para alguns, felizmente para vários outros, né, com bilheteria fechada, mas você pode saber mais a respeito desse evento no site jobcongress.com. Exatamente. jobcongress.com. Quando eu apresentei Renata aqui para vocês, né, nessa tarde de hoje, eu falava do fato dela ser advogada por ser especialista em direito internacional. É claro que você que tem dúvida aí sobre visto, essas coisas, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que eu fiquei mais curioso ao conversar aqui nos bastidores com Renata é de saber de uma pessoa que é apaixonada por comunicação, ser especialista no direito, ter estudado administração de empresas e ter se dedicado a uma pós-graduação numa área curiosíssima, que é a psicanálise. Conhecer mais sobre a figura, o ser humano, a alma humana, fez com que você conseguisse fazer, se transformar numa profissional ainda mais eficaz no campo do direito e no campo da administração?
Muito, Felipe. Isso foi um diferencial. Porque, veja bem, inclusive um dos nossos pilares no Job Congress vai ser o de saúde, que é voltado para a saúde mental, né? Então, teremos agro, energia, educação, saúde e inovação tecnológica. E voltando para a questão da saúde, né, saúde mental, que eu estudei, eu fui buscar estudar para entender mais até sobre o comportamento, o porquê as pessoas agem de certa forma, entender mais a complexidade, porque o ser humano, ele é complexo. Hoje em dia, como nós temos uma vida muito agitada, uma vida contemporânea, movimentada, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos, cheguei na sexta passada, sábado já volto. Então, muitas vezes, com todas as demandas que a gente tem, se faz necessário entender mais da mente humana, como comportamento e como também se portar diante de certas situações, porque ter o equilíbrio emocional faz toda a diferença. É importante que você, no decorrer da sua profissão, no direito, hoje, antes de vir para cá, para a Band, eu fiz uma audiência. Então, assim, é importante, ao lidar com pessoas, você entender o momento que essa pessoa está passando. Muitas vezes não é só o seu cliente, tem a família envolvida, e entender esse contexto nos deixa preparados, muito mais preparados, eu digo, para enfrentar o dia a dia, para se desenvolver na profissão. Eu acho interessante quando você fala, mas rapidamente, né, só para o ouvinte que está acompanhando a gente na Rádio Band News FM, você está ouvindo essa voz é de Renata Jacobina, ela é advogada, especialista em direito internacional, e ela está respondendo por isso, mas é óbvio que as duas outras formações dela interferem diretamente naquilo que ela fala aqui. Ela também é psicanalista e administradora de empresas. Quando você fala sobre o equilíbrio emocional, o equilíbrio emocional, ele é fundamental para a tomada de decisões. Muito. E na tomada de decisão, por exemplo, de uma pessoa que, olha, a partir de agora eu vou morar fora do Brasil, né? Até que ponto essa pessoa não deveria... bom, primeiro deixa eu conhecer, deixa eu passar um tempo, deixa eu ver se eu me adapto, e a partir daí eu vou para a jornada mais distante, que é da tentativa, de fato, de fazer uma migração de carreira, né? Uma mudança de 360 graus praticamente na minha vida. Fala um pouco para a gente, como advogada, mas também como psicanalista, o que deve permear essa decisão? Com o maior prazer, Felipe. Então, essa decisão tem que ser muito trabalhada. Como eu falei desse processo de visto, né? Então, assim, meu marido e eu decidimos, mas, assim, foi tudo com muita cautela. Eu já conhecia os Estados Unidos de outras vezes, né, que fui a passeio, mas eu digo assim, que você visitar, você como turista, é diferente de você morar, né? Tem a diferença cultural. Aqui nós temos alguns costumes ainda, né, da época lá da colonização, ainda muito do serviço de mão de obra, né, ser barato. Lá tem essa questão de você... Não é costume que você tenha funcionários em casa, né? Então, diante de toda essa situação, você precisa ter um equilíbrio de entender, como você falou, é uma mudança muito grande, não só uma transição de carreira, né? Porque eu fui com família, né? Tenho meu filho também, que chegou lá, terminou o high school, entrou para o college, voa no inglês, mas assim, ao mesmo tempo, o início, né? Essa questão, se você não estiver preparado emocionalmente, psicologicamente, você pensa assim, várias vezes, abandonei tudo no meu país, já tinha uma profissão consolidada, meu esposo também, né? Já chegamos com uma certa estrutura, porque esse visto que eu mencionei, o EB2NW, ele te dá, além do Green Card, a possibilidade de cidadania. Daqui a mais ou menos uns 2 anos e meio, eu me torno cidadã americana, jamais abrirei mão do Brasil, mas tem aquela questão, né, e de estarmos, já tinha uma profissão consolidada e cheguei lá para desbravar. Obviamente que tem, né, a parte de vou ter que estudar algumas coisas porque a legislação é diferente, eu fui buscar isso, eu fui tirar minhas licenças, né, agora mesmo estou matriculada no Juris Doctor porque tem uma diferença, né, na grade do curso de Direito. Então,
toda essa questão que permeia, né, que leva a gente se portar diante de certas situações, se você não estiver preparado psicologicamente, né, visualizando essa situação, se imaginando como será, né, lá, se você não se preparar, você tem vontade de voltar, porque afinal de contas a gente nasce numa terra, né? Eu digo que é uma terra maravilhosa, está faltando muita coisa. Agora que eu retornei, eu tenho essa possibilidade de comparar como quem mora fora e como quem mora aqui, né? Mas assim, enfim, está bem psicologicamente diante dessa questão de você tomar decisões, porque não é uma coisa que você faz da noite para o dia, ainda mais quando você vai com uma família, quando você já tem uma carreira estruturada, como eu falei aqui, meu marido já tinha mais de 20 anos de profissão na engenharia civil, então é algo que você precisa se preparar psicologicamente e ter certeza, não, é isso que eu quero galgar, mas eu quero estar equilibrado, eu quero estar preparado para saber também que eu tenho que me doar para conquistar, para passar por mais alguns obstáculos. Perfeito. Então, essa questão da saúde mental é muito importante. Para você que está com a gente nesse Boa Tarde Bahia desta tarde, estamos, claro, com Renata Jacobina. Estamos falando aqui sobre inúmeros assuntos, mas principalmente destacando o Job Congress, um evento que será realizado por ela em agosto, dia 6 e 7 de agosto, no Cine Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, aqui em Salvador. Já dissemos que as inscrições, elas são restritas, né? Ela está vinculada a um grupo que já está selecionado, porém, você pode saber muito mais agora. Vamos tentar traçar um panorama para as pessoas que já estão inscritas, né, que estão curiosas. O que elas vão encontrar no Job Congress? Já temos alguns nomes de participantes, palestrantes? Já sim, Felipe. Então, o Job Congress, ele é um evento, é a primeira vitrine internacional de governança da América Latina, como eu falei, que acontecerá na Casa do Comércio, né, na FEComércio, nosso patrocinador oficial. Já temos alguns nomes, por exemplo, o presidente da FEComércio, Kelson Fernandes, já está confirmado, ele fará inclusive a abertura do evento. Temos outras associações também de fora do país que já estão confirmadas, por exemplo, nós temos o Felipe Farias, que é da GBC, Green Build, está confirmado. Nós temos outras associações e outros parceiros, como a Uninasal, que é um dos nossos patrocinadores, a Band, que é a nossa TV oficial, parceirona, não poderia deixar aqui de falar. E temos já palestrantes, como eu te falei, né? Da área de saúde, nós já temos psicólogos renomados, com doutorado, com mestrado, de inovações tecnológicas. Nós temos uma empresa até muito conhecida, uma de Vitória da Conquista. Temos o Matheus da Abas e da Solvum, que é premiado internacionalmente. Agora, recentemente, ele foi à Europa receber prêmio. Ele é da área de inovação tecnológica. E nós vamos, né, abordar todos esses temas voltados para a governança, porque dentro do empreendedorismo é necessário que você não tenha apenas o conhecimento técnico, né? Saber gerenciar é muito importante, porque para aquele empreendedor ou empresário que visa, que galga resultados, né, concretos, e assim, é muito importante que você tenha essa noção de como gerenciar, de como fazer essa parte administrativa da sua empresa funcionar gerencialmente para que você tenha os objetivos que você tanto quer, os objetivos desejados de maneira clara, né? Não é à toa que a gente vê muitas empresas, elas iniciam suas atividades e com pouco tempo ou recuam, né, declinam ou infelizmente acaba fechando com pouco tempo de funcionamento. Então, o Job Congress é esse evento voltado para o empreendedor, para o empresário. Haverá muita oportunidade de networking, de conexão, né? Como eu falei, nós vamos receber também associações e parceiros de outros estados. Temos a Abracopel, que é do Paraná, temos também a Cindy Energia, que é do Rio Grande do Sul, porque também nós vamos falar, né, sobre energia
tecnologia, sobre o agro, sobre saúde mental, educação. Sobre segurança jurídica também, não é? Sobre segurança. Importantíssimo, né? Muito. Às vezes, quando você traz aqui para a gente essa perspectiva que é comprovada estatisticamente pelas juntas comerciais de vários estados do país, né? A gente vê uma quantidade, quando eles fecham os dados anuais, uma quantidade gigante, cada vez mais recorde de empresas abertas, mas também um recorde cada vez maior de empresas que em menos de 2 anos fecham as portas e, às vezes, por não ter a segurança jurídica necessária e, às vezes, por nem aferir se tem essa segurança, né? Simplesmente alguém resolve montar um negócio que ele é fantástico, ele é rentável, ele pode ser perene, mas ele depende de algumas ferramentas e alguns mecanismos que o empreendedor deveria ter ciência antes. Para fazer uma boa fundação e construir o seu edifício da sua empresa da forma mais adequada, mas às vezes deixa isso passar, né, Renata? Sim, inclusive, Felipe, muito importante você tocar nesse assunto, porque eu, inclusive, né, há alguns anos atrás, eu tenho processos até hoje, ainda em tramitação na Justiça, de empresas que abriram, fizeram sua abertura, algumas malmente funcionaram, não deram baixa, né, estão devendo a questão do imposto, a prefeitura está cobrando a taxa de licenciamento, porque não houve, né, essa precaução, não houve a busca do entendimento jurídico. Tenho também outros processos de empresas que, como a gente já falou, foram abertas, exerceram suas atividades por algum tempo, mas infelizmente acabaram, né, por recuar, por declinar, fecharam. Mas, assim, essa questão da segurança jurídica, de você buscar uma pessoa preparada para te orientar do início ao fim, tanto na abertura quanto no encerramento, se faz de grande necessidade. Extrema necessidade, porque muitas vezes o empresário ele está ali, né, tentando começar com uma ideia boa, como você falou, tudo que tinha para dar certo, mas às vezes peca nessa parte, né? Quando vai fechar a empresa, não toma todas as medidas necessárias, né, para dar baixa na empresa, para ver se toda a situação está regular, até na Receita Federal, ou mediante prefeitura, ou o que quer que seja. Então, isso é de muita importância. De extrema importância. Eu quero agradecer a Renata por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco na bancada do Boa Tarde Bahia. Agradecer a você que nos acompanhou até agora. Lembrar, jobcongress.com, esse é o endereço. Mas nas redes sociais, onde é que encontra a Renata Jacobina? Então, Felipe, quero deixar também aqui meu agradecimento. Prazer imenso conhecê-lo pessoalmente. Aqui o pessoal da Band, muito simpático. Então, vocês podem acessar jobcongress.com. Temos também já o podcast, que é Jobcast, acontecendo todas as quarta-feiras. A gente disponibiliza o link no Instagram, Job Congress. Basta clicar as redes sociais que vocês encontrarão todas as informações do Job Congress. Felipe, mais uma vez, prazer imenso estar aqui com você. Me coloco à disposição. Um prazer imenso. Microfones sempre abertos. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. A felicidade é nossa, tenho certeza. Abraço grande, Felipe. Quero agradecer também a todo telespectador que está nos acompanhando, né? Vamos agradecer juntos a despedida deles. Gente, muito obrigado, viu, por você ter acompanhado o Boa Tarde Bahia até agora. Amanhã estaremos de volta às 14h. Abraço forte, viu, Renata? Até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Um abraço em todos.